Olá, muito bom dia! Nesta manhã de sábado, véspera de domingo de Páscoa, estamos aqui neste castelo imponente que fica às margens da PE-103, entre Bezerros e Sairé, e foi idealizado há 13 anos por Fernando Pegentino. Ele que, com uma visão empreendedora, futurista, construiu esse espaço com o objetivo de transformar um sonho em realidade. E é neste clima, nesta remontagem rica em detalhes de uma edificação da Idade Média, no estilo romano, medieval, que começamos o programa especial Roteiro da Paixão, Histórias de Fé. E você é o nosso convidado especial para viajar no tempo e conhecer mais sobre a história da morte e ressurreição de Cristo. No programa especial deste sábado eu vou conversar com dois homens que pregam o cristianismo onde vão. Um é o bispo diocesano de Caruaru e o outro um pastor e missionário evangélico. A última ceia, o último encontro de Jesus com os apóstolos, a fuga, a crucificação e muitos outros momentos da morte e ressurreição de Cristo, contados por meio da criatividade e as mãos dos artesãos do Alto do Moura. Uma conversa com um historiador que vai nos contar em detalhes o significado da última ceia, o simbolismo do pão e o vinho, e num programa especial como este também temos música. Duas vozes femininas vão emocionar você com canções que falam do amor de Jesus. Os cristãos celebram a Semana Santa com muito fervor. Este é um período de devoção, é um período de entrega, é quando os cristãos vivenciam o período pascal. Por esta razão, nós convidamos o bispo diocesano de Caruaru, Dom Bernardino Marquior, para nos contar sobre o sentimento dos fiéis católicos acerca deste período. Primeiramente, Dom Dino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia para você, bom dia para todos os telespectadores. Hoje é um dia de festa já. É festa porque este dia é já conhecido como sábado, dia Aleluia. E Aleluia quer dizer o quê? É um louvor, é uma gratidão, é festa. Nós estamos na véspera, no dia já da ressurreição do Senhor. É por isso celebramos com alegria, depois de ter passado a Sexta-feira Santa, depois de ter passado todo este tempo de preparação. A Igreja Católica tem o tempo de Quaresma como um tempo de conversão, de renovação espiritual, para poder celebrar a maior festa da história da humanidade. A vitória de Cristo sobre o mal, a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, significa que nós todos somos chamados também para ressuscitar. É nesse sentido que nós celebramos a festa de Páscoa. Jesus ressuscitou como primeiro dos que venceram a morte. E Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Muito bem. Como o senhor bem disse, a ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais importante da fé cristã. Não é verdade, bispo? É verdade. Eu aproveito para lhe perguntar, como os cristãos, eles estão lidando, os cristãos de hoje em dia, os cristãos do século XXI, as pessoas têm mantido esse foco em Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na sua opinião? Olha, tem todo tipo de cristão. Tem aqueles que continuam sendo fiéis aos princípios que receberam na formação da família ou na formação que receberam na sua igreja e continuam sendo fiéis a esta prática do Evangelho, porque a religião cristã não é uma teoria, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, quando alguém se encontra com Jesus Cristo, descobre que tem muitos sinais de vida, o amor, o serviço, a dedicação aos outros, são sinais de vida que manifestam a vontade de ressuscitar sempre. Dom Dino, hoje, sábado de Aleluia, né, o sábado santo, né, tem a vigília pascal, né? Isso é uma tradição da igreja também, né? Sim, sim. Aliás, como diz os evangelhos, na noite depois do sábado, que Jesus ressuscitou. E nós celebramos nas liturgias da igreja. Normalmente, a liturgia da igreja na noite de Páscoa deve começar um pouco mais tarde, né?
É verdade que muita gente hoje tem medo de sair muito tarde, então algumas igrejas colocam a celebração mais cedo, mas o ideal seria que terminasse lá na meia-noite, na madrugada, para mostrar fidelidade aos evangelhos. Mas nós celebramos com a bênção do fogo, bênção da água, as leituras. Esta noite, na liturgia da igreja, tem muitas leituras, praticamente um resumo do Antigo e depois do Novo Testamento, até o anúncio do Evangelho, o canto do Glória, o canto do Aleluia, porque Jesus ressuscitou. É uma celebração muito bonita, que depois termina com a Santa Missa, a liturgia eucarística e com a procissão de Jesus ressuscitado. Muito bem. Eu gostaria agora que o senhor deixasse a sua mensagem neste sábado santo, sábado de Aleluia, para o nosso telespectador. Olha, irmão, minha irmã, é tempo de alegria. Recentemente o Papa Francisco fazia muitas catequeses sobre a esperança, e ele lembrou uma palavra de São Paulo que diz: sejam alegres na esperança. E eu adotei esta mensagem no meu lema de bispo: alegres na esperança. O que quer dizer? Eu estou alegre não porque não tenho problemas, não porque tenho dificuldades, mas porque Jesus Cristo, a minha esperança, venceu. Ele ressuscitou, então eu vou ressuscitar, você vai ressuscitar. Todos os males, as dificuldades que você pode enfrentar não são superiores às nossas forças, porque Deus é nosso Pai. Então, uma feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa, Elter. Muito obrigado, Andino. Todos os que estão aqui conosco neste dia possam viver a alegria da ressurreição. Deus é Pai, Deus ama você. Amém. Muito obrigado pela participação, pela atenção conosco de sempre, o bispo Dom Bernardino Marchioli, que é o bispo diocesano de Caruaru, e a gente continua com o nosso programa especial Histórias de Fé. A semana que antecede o domingo de Páscoa é uma das datas mais lembradas dentro da tradição religiosa cristã. E por essa razão nós convidamos também para participar aqui do nosso programa o pastor e missionário Marcos Quaresma, a quem eu desejo um bom dia e já agradeço, por ter aceito o nosso convite, pastor. Bom dia, Welter Duarte, bom dia também a nossos telespectadores do programa Histórias de Fé. E é uma honra estar com vocês aqui participando desse programa nessa manhã. Muito bem, a satisfação é toda nossa. Pastor, eu lhe pergunto, em cada igreja que se professa o cristianismo, a data ela é tratada de maneira diferente. É verdade? Há essa diferença? Em essência, Welter, as comemorações e as celebrações do período da Páscoa são iguais. Agora, em algumas situações muito particulares, algumas igrejas têm celebrações diferentes. Muitas igrejas, por exemplo, celebram o Domingo da Ressurreição com culto, bem cedo, às vezes às 6 horas da manhã, às vezes às 7, tentando remeter àquele momento em que Jesus ressuscitou e que as mulheres foram ao túmulo e puderam ver o Cristo ressuscitado. Então, guardadas algumas diferenças apenas de celebrações, de liturgias, as igrejas cristãs no mundo inteiro consideram a Páscoa e a ressurreição de Cristo um momento muito especial, único. Muito bem. O sentido bíblico da Páscoa, pastor Marcos, continua tendo o devido valor pelos cristãos? Na verdade, a palavra Páscoa quer dizer passagem. A gente considera a Páscoa como sendo alguma coisa baseada na tradição judaico-cristã. Por quê? Porque a Páscoa originalmente foi a passagem, a saída, a libertação do povo hebreu que estava há mais de 400 anos escravo no Egito e então faz uma oração a Deus e Deus ouve mandando Moisés, que foi aquele libertador. E o que foi que aconteceu naquela noite de Páscoa? Na noite de Páscoa, a orientação para o povo judeu foi que cada família matasse um cordeirinho e o sangue desse cordeirinho fosse colocado nos umbrais, ou seja, nos portais das portas das casas, porque o anjo destruidor iria passar, iria matar os primogênitos de toda a nação do Egito, que era a 10ª praga do Egito. E o que aconteceu foi que quando o anjo passou, então ele saía passando de casa em casa, quando havia uma casa que estava com as suas portas pintadas com o sangue do cordeiro, então o anjo passava por cima.
Então é um símbolo muito bonito, porque Páscoa quer dizer passar e passar por cima. Ele pulava, como um atleta pula aquele obstáculo numa corrida com barreiras. Então passava por cima. Quando a gente se remete à fé cristã, então a gente tem a celebração que Cristo fez, daquela ceia pintada inclusive por Leonardo da Vinci, aquela ceia muito conhecida. Então ele toma aquele momento e ele diz que aquele momento vai ser o momento que remete à libertação lá do Egito. Ele celebra a Páscoa com o pão e o vinho e entrega para aquelas pessoas, dizendo que aquilo é o seu corpo e o seu sangue. Então, a partir daí, os cristãos passam a celebrar a Páscoa, lembrando da ceia. Né? E o que acontece? O que acontece é que ali ele estava mostrando que haveria de morrer em pouco tempo, haveria de ser morto, crucificado, mas haveria também de ressuscitar. Então a Páscoa ela é celebrada nesse sentido. Aqui explanando acerca dessa questão da simbologia da Páscoa, né? O pão, o vinho, o ovo de Páscoa, como é que é? Isso, a nossa cultura ocidental cristã, ela mudou o jeito de celebrar a Páscoa. A celebração mais original da Páscoa é com o pão e o cálice, né, simbolizando o corpo de Cristo que foi pregado na cruz do Calvário, e o vinho que simboliza o sangue dele que foi derramado até a última gota pelos pecados da humanidade. E hoje a gente celebra lembrando do ovo de Páscoa e também do coelhinho da Páscoa, o que são símbolos não cristãos, no mínimo, né? Então a gente mudou muito esse jeito de celebrar a Páscoa. É um momento de muita reflexão, a gente olhar o momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida e derramou seu sangue por nós. Esse é o momento mais marcante, é a ressurreição de Cristo. Sim, sem dúvida. Depois da sua morte houve a ressurreição. Sem ressurreição a gente não tem cristianismo, na verdade, né? A ressurreição é o ponto crítico, é o divisor de águas da fé cristã. Por exemplo, se você chegar nos túmulos de todos os outros líderes religiosos, de todas as religiões da humanidade, você vai encontrar a seguinte inscrição: aqui jaz. Mas quando a gente chega diante do túmulo de Jesus Cristo, a gente encontra a seguinte inscrição: ele não está aqui, mas ressuscitou. Isso faz a diferença gritante, né? Jesus está vivo, ele não está morto. E isso é o momento mais especial da fé cristã. Gostaria que o senhor, olhando para aquela câmera, deixasse agora a sua mensagem para os nossos telespectadores. Eu quero deixar uma mensagem nesse tempo da Páscoa para você, que nos escuta nessa manhã, que cada um de nós possa parar um pouco nesses dias em que a gente corre tanto. Não é apenas um feriado a Páscoa é a lembrança daquele que morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, Jesus Cristo. E nesses dias em que nessa nossa sociedade tão consumista, uma sociedade que é tão egoísta, uma sociedade tão hedonista, que a gente procura sempre o nosso interesse, a gente procura sempre nos favorecer, lembre-se de alguém que deixou um modelo fantástico para nós. Ele não pensou apenas nele, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. Essa é a minha mensagem de Páscoa para você. Perfeito, muito bem. Pastor Marcos Quaresma, missionário, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite e ter vindo participar do nosso programa Histórias de Fé. Welter, eu que agradeço, é uma honra estar nesse programa Histórias de Fé, porque a fé tem muitas histórias para contar. Depois do intervalo, você vai conferir uma reportagem que eu fiz no Alto do Moura com os artesãos que, por meio da arte do barro, retratam a morte e ressurreição de Cristo. E tem também um bate-papo com o professor e historiador José Urbano. Não perca, não saia daí, é daqui a pouquinho.